Os livros banidos da Bíblia. E Malaleel, o filho de Cainã, viveu 65 anos e gerou Jarede. E Jarede viveu 62 anos, e gerou Enoque. Enoque, o rei dos Sumérios. Capítulo 3. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém, e Enoque andou com Deus. Depois de ter gerado Matusalém, ele serviu ao Senhor, desprezando os maus caminhos dos homens. E Enoque se dedicou na instrução do Senhor, no conhecimento e no entendimento. Ele sabiamente se afastou dos filhos dos homens, e permaneceu isolado secretamente, por muitos dias. E foi ao término de muitos anos, enquanto ele estava servindo ao Senhor, e orando em sua casa, que um anjo de Deus o chamou do céu, e ele disse: "Aqui estou." E o anjo disse: "Levante-se, saia da tua casa, do lugar onde você se esconde, e apresente-se aos filhos dos homens, ensine-os como devem proceder, para que eles também andem nos caminhos do Criador." E Enoque levantou-se, e de acordo com a palavra que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, ele saiu do seu esconderijo e foi falar com os filhos dos homens, e ensinou-lhes os caminhos do Senhor, exortando-os à obediência aos seus mandamentos. E ele ordenou que fosse proclamado em todos os lugares onde habitavam os filhos dos homens, dizendo: "Onde está o homem que deseja conhecer o Criador e suas obras? Deixe-o que venha a Enoque." E todos os filhos dos homens, que desejavam o conhecimento destas coisas, partiram ao encontro de Enoque. Eles vieram e curvaram-se a ele, e ouviram suas palavras, e assim, Enoque reinou sobre os filhos dos homens, conforme a palavra do Eterno. O Espírito de Deus estava sobre Enoque, e ele ensinou a todos os homens, a respeito da sabedoria de Deus e seus caminhos. E os filhos dos homens serviam ao Senhor, e todos os dias se colocavam diante de Enoque, para ouvir seus ensinamentos. E todos os reis dos filhos dos homens, todos os poderosos, juntamente com seus príncipes e juízes, vieram a Enoque, quando ouviram falar de sua sabedoria. E eles se curvaram diante dele, e suplicaram que Enoque consentisse em reinar sobre eles. E foram num total de 130 reis e príncipes, que fizeram de Enoque rei. E todos eles sujeitaram-se ao seu comando. E Enoque ensinou-lhes a sabedoria, o conhecimento e os caminhos do Senhor, e promoveu a paz entre eles, e a paz foi espalhada por toda a terra, durante a vida de Enoque. Enoque reinou sobre os filhos dos homens 143 anos. Ele praticou justiça e retidão com todo o seu povo, guiando-os nos caminhos do Senhor. Estas são as gerações de Enoque: Matusalém, Elixá e Elimeleque, 3 filhos, e suas irmãs foram Melca e Naamã. Matusalém viveu 87 anos e gerou Lameque. E foi no 56º ano da vida de Lameque, que Adão morreu, com 930 anos de idade. Seus 2 filhos, com Enoque e Matusalém seu filho, o enterraram com grande pompa, como no enterro dos reis, na caverna que Deus ordenou. Naquele lugar, todos os filhos dos homens fizeram um grande luto e pranto, por causa da morte de Adão. E isso tornou-se um costume entre os filhos dos homens. Adão morreu porque ele comeu da árvore do conhecimento. Ele e seus filhos depois dele, como o Senhor Deus havia falado. E Adão morreu no 143º ano do reinado de Enoque. Neste tempo, Enoque resolveu separar-se dos filhos dos homens, ocultando-se como no início, a fim de servir ao Senhor. Porém, Enoque não se isolou permanentemente, mas se afastava dos filhos dos homens durante 3 dias, e depois permanecia com eles por um dia. E durante os 3 dias que ele estava em seu quarto, ele orava e glorificava ao Criador. E no dia em que ele ia ter com seus súditos, Enoque ensinava-lhes os caminhos do Senhor, e todos eles interessavam-se em conhecer o Deus de quem Enoque lhes falava. Enoque agiu dessa maneira por muitos anos. E depois,
Ele começou a se esconder durante 6 dias, se revelando ao seu povo um dia em 7, e após isso, uma vez em um mês, e em seguida, uma vez em um ano, até que todos os reis, príncipes e os filhos dos homens procuraram por ele, desejando novamente ver seu rosto e ouvir suas palavras, mas eles não podiam, porque todos os filhos dos homens ficaram com muito medo de Enoque, e temeram abordá-lo por conta do temor divino que pairava sobre o seu semblante. Portanto, nenhum homem conseguiu olhar para ele, temendo ser punido e morrer. Então, todos os reis e príncipes resolveram reunir os filhos dos homens para falar com Enoque, pensando que todos juntos poderiam falar com ele no momento em que saísse de seu quarto. E assim fizeram. E chegou o dia em que Enoque saiu de seu isolamento, e todos os filhos dos homens reunidos vieram e se puseram diante dele. E Enoque falou-lhes as palavras do Eterno, e lhes transmitiu a sabedoria e o conhecimento, e todos se colocaram diante dele e disseram: que viva o rei! Que viva o rei! E algum tempo depois, quando os reis, os príncipes e os filhos dos homens estavam falando com Enoque, e Enoque estava lhes ensinando os caminhos de Deus, eis que um anjo do Senhor lhe chamou do céu, e desejou levá-lo para o céu, para fazê-lo reinar sobre os filhos de Deus, assim como ele tinha reinado sobre os filhos dos homens na terra. Quando Enoque ouviu as palavras do anjo, ele foi e reuniu todos os habitantes da terra, e transmitiu-lhes sabedoria e conhecimentos, e deu-lhes instruções divinas. E Enoque disse-lhes: tenho-lhes mostrado tudo o que é necessário para ascender ao céu, porque não sei o dia de minha ida. Agora, portanto, lhes passarei a sabedoria e o conhecimento, e antes de deixá-los, lhes darei instruções de como agir na terra, através das quais vocês poderão viver. E assim Enoque fez. E ele os orientou na sabedoria e no conhecimento, e deu-lhes instruções e os advertiu. E estabeleceu os estatutos e juízos, para serem executados sobre a terra. E ele difundiu a paz entre eles, e lhes falou da vida eterna. E Enoque habitou com eles por algum tempo, ensinando-lhes todas estas coisas. Naquela época, os filhos dos homens estavam com Enoque, e Enoque estava falando com eles. E eles levantaram os olhos, e viam a semelhança de um grande cavalo de fogo que descia do céu, e o cavalo flutuava no ar. Então relataram a Enoque tudo o que tinham visto. E Enoque disse-lhes: este cavalo veio sobre a terra, porque é chegado o momento, quando tenho de partir e não mais serei visto por vocês. E o cavalo desceu naquela época, e ficou diante de Enoque. E todos os filhos dos homens que estavam com Enoque o viram. Então Enoque ordenou novamente que uma voz fosse proclamada dizendo: onde está o homem que deleita-se em conhecer os caminhos do Senhor seu Deus? Deixe-o vir neste dia até Enoque, antes que ele seja tirado de nós. E todos os filhos dos homens reuniram-se, e vieram até Enoque naquele dia. E todos os reis da terra, com seus conselheiros e príncipes, permaneceram com ele naquele dia. E então, Enoque encheu os filhos dos homens de sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instruções divinas. E ele lhes aconselhou a servir ao Criador, e andar em seus caminhos todos os dias de suas vidas. E Enoque continuou a propagar a paz entre eles. E depois disso, ele subiu e cavalgou em cima do cavalo. Ele foi à frente, e todos os filhos dos homens foram atrás dele, cerca de 800.000 homens. E eles seguiram com Enoque numa viagem de um dia. E no segundo dia, Enoque lhes disse: voltem para casa, para suas tendas. Por que vocês me seguem? Aqui vocês podem morrer. E alguns deles foram embora. Outros permaneceram, e foram com ele numa jornada de 6 dias. E Enoque lhes dizia todos os dias: retornem para suas tendas para que vocês não morram. Mas eles não estavam dispostos a retornar, e seguiram com Enoque. No 6º dia, uns homens agarraram-se a Enoque, e disseram-lhe: iremos contigo para onde for. Como o Senhor vive, que só a morte nos separe. E eles insistiram tanto para ir com Enoque, que ele deixou de falar com eles. Então eles seguiram atrás de Enoque e não retornaram. E quando os reis voltaram, realizaram um censo a fim de saber o número de homens que foram com Enoque. E após o 7º dia de jornada, Enoque subiu ao céu em um redemoinho de vento, com cavalos e carruagens de fogo. E no 8º dia, todos os reis saíram para trazer de volta os homens que estavam com Enoque, naquele lugar de onde ele ascendeu ao céu. E todos os reis foram ao local, e encontraram lá a terra cheia de neve, e grandes blocos de gelo. E um disse para o outro: venha,
Retire a neve e verifique. Talvez os homens que permaneceram com Enoque morreram, e agora estão debaixo das pedras de gelo. E procuraram, mas não poderiam encontrá-los, pois eles subiram ao céu. E todos os dias que Enoque viveu nesta terra, foram 365 anos. E quando Enoque ascendeu aos céus, todos os reis da terra se uniram, e tomaram Matusalém seu filho, e o ungiram, tornando-o rei sobre eles, no lugar de seu pai. E Matusalém agiu retamente diante de Deus, como seu pai Enoque havia lhe ensinado. E da mesma forma, durante toda a sua vida, ensinou aos filhos dos homens a sabedoria, o conhecimento e o temor de Deus. E ele não se desviou da justiça para a direita, nem para a esquerda. Se inscreva neste canal. Deixe seu like e o seu comentário.